Olá, bom dia, turminha do oitavo ano. Eu sou a professora Flaviane Souza e vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu irei fazer a leitura de um conto de terror que se encontra no livro didático de vocês, certo? Capítulo 2, Uma experiência extraordinária. Nas páginas 24, 25 e 26. A Máscara da Morte Rubra, Edgar Allan Poe. Há longo tempo, a morte rubra devastava o país. Jamais outra praga tinha sido tão fatal ou tão horrenda. O sangue era sua encarnação e o sinal de sua presença. A vermelhidão e o horror do sangue. A vítima sentia dores agudas, uma tontura súbita, depois sangramento profuso por todos os poros e logo se seguia a decomposição. Manchas escarlates sobre o corpo e especialmente no rosto do infeliz confirmavam o selo da peste sobre ele. E esse carimbo, de imediato, o afastava de toda ajuda e até mesmo da simpatia de seus compatriotas. O aspecto mais terrível era que, desde o ataque inicial, o progresso e o término da enfermidade sobrevinham em meia hora. Mas o príncipe Próspero era feliz, destemido e sagaz. Ao perceber que seus domínios já haviam perdido a metade da população, chamou à sua presença um milhar de seus amigos saudáveis e joviais, escolhidos entre os cavaleiros e as damas de sua corte, e com estes retirou-se para a segurança e reclusão total de uma de suas abadias fortificadas. Esta estrutura era extensa e magnífica, e sua arquitetura fora criação do próprio príncipe, cujo gosto era extravagante, mas majestoso. Era cercada por uma muralha alta e forte. Os portões eram de ferro maciço. Os cortesãos, após terem se reunido no interior da vasta construção, trouxeram fornalhas portáteis e pesados malhos, e soldaram as trancas e os rebites. Era sua resolução não permitir nenhuma forma de entrada ou de saída para aqueles que, em um impulso súbito de frenesi ou desespero, quisessem deixar o recinto. A abadia tinha sido aprovisionada com extrema abundância, com todas essas precauções. O príncipe e os cortesãos acreditavam ser possível desafiar o contágio, o mundo exterior que cuidasse de si mesmo. Já no final do 5º ou 6º mês de sua reclusão, quando a pestilência rugia mais furiosamente por todos os recantos do país, o príncipe Próspero decidiu entreter seus 1000 amigos em um baile de máscaras de magnificência, ainda maior que a usual. A mascarada foi um cenário de grande prazer e voluptuosidade, mas primeiro descreverei os salões em que foi realizada. No total, havia 7 salões de suntuosidade imperial. O 7º compartimento era totalmente amortalhado por pátios de veludo negro que não somente pediam das paredes, como recobriam-lhe todo o teto e tombavam em dobras pesadas sobre um tapete
do mesmo material e da mesma cor. Nos vitrais desta sala predominava o escarlate, ou antes um tom profundo de vermelho sangue. Era também neste aposento que se erguia contra a parede ocidental um relógio de pêndulo, gigantesco e talhado em ébano. Esse pêndulo balançava para a direita e para a esquerda, com um clangor pesado, mónoto e surdo, e todas as vezes em que o ponteiro dos minutos fazia o circuito do mostrador e a hora estava a ponto de soar, os pulmões de bronze do relógio produziam um som claro, alto e profundo, extremamente musical, porém com uma ênfase e timbre tão peculiares que cada vez que uma hora transcorria, os músicos da orquestra sentiam-se constrangidos a fazer uma pausa momentânea e escutar o ruído. E deste modo, aqueles que valsavam eram forçados a suspender temporariamente suas evoluções, e uma breve perturbação perpassava toda a assembleia e interrompia-lhes as manifestações de alegria, e enquanto o carrilhão do relógio prosseguia em seu toque, observava-se que até mesmo os mais exuberantes empalideciam, enquanto os mais velhos e mais contidos passavam as mãos pelas testas e cobriam os olhos como se estivessem em um momento de meditação ou em um devaneio confuso. Mas, no momento em que os ecos cessavam por completo, um riso leve novamente se difundia entre os dançarinos. Os músicos olhavam uns para os outros e sorriam, ironicamente, de sua tolice ou nervosismo, e prometiam uns aos outros que o próximo soar do relógio não despertaria neles emoção semelhante. Só que após um lapso de 60 minutos, que abraçavam 3.600 segundos do tempo que voa tão velozmente, novamente o carrilhão se manifestava e havia o mesmo desconcerto, e os mesmos tremores, e a mesma meditação contida. E a folia continuava em Torvelinho, até que finalmente começaram a soar as 12 badaladas da meia-noite no relógio de ébano. E então a música cessou, como cessara das outras vezes, e as evoluções dos passistas se interromperam, e uma inquietude suspendeu todo o movimento, do mesmo modo que antes. Desta vez, entretanto, havia 12 pancadas a serem dadas pelos sinos do relógio. Deste modo, transcorreu um período mais longo de tempo, em que pensamentos tétricos se arrastaram para o foco da atenção daqueles entre os fantasiados que paravam para meditar. E foi assim também que aconteceu, talvez antes que os derradeiros ecos do último toque tivessem completamente desaparecido no silêncio, que muitos indivíduos na multidão tiveram tempo para perceber a presença de uma criatura mascarada, que não havia atraído antes a atenção de ninguém. E o rumor desta nova presença se espalhou aos murmúrios, até que uma espécie de zumbido ergueu-se da turba, um sussurro expressivo de desaprovação e surpresa, transformando-se, enfim, em medo, horror e náusea. A criatura era alta e esquálida, amortalhada da cabeça aos pés pelos planejamentos que costumam ser levados à tumba.
A máscara que lhe escondia a fisionomia tinha sido confeccionada de modo a lembrar, em seus menores detalhes, o rosto de um cadáver endurecido, a tal ponto que o mais sério escrutínio acharia difícil apontar a diferença entre aquela figura e um verdadeiro habitante do túmulo. Tudo isto poderia ser suportado e até mesmo aprovado pelos doidos foliões que se acotovelavam ao redor. Mas o mascarado tinha levado o mau gosto ao ponto de imitar detalhadamente os sintomas externos da morte rubra. Sua vestimenta estava manchada de sangue e sua testa larga, juntamente com todos os traços de seu rosto, estava coberta pelas assustadoras manchas que caracterizavam o horror escarlate. Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre este espectro, o qual, com movimentos lentos e solenes, passava de grupo a grupo entre os dançarinos, como se quisesse salientar ainda mais o seu papel. Imediatamente foi tomado de convulsões com fortes tremores provocados pelo medo ou pelo nojo, mas no instante seguinte sua testa ficou encarnada de cólera. Quem ousa? Indagou roucamente dos cortesãos que o rodeavam. Quem ousa insultar-nos com esta farsa sacrílega? Agarrem-no agora e tirem-lhe a máscara, para que saibamos a quem vamos enforcar nas muralhas amanhã, pela manhã. Quando o príncipe Próspero pronunciou estas palavras, achava-se na câmara azul, que era a mais oriental, mas sua voz ressoou clara e estentoriamente através dos 7 salões, porque o príncipe era um homem ousado e robusto, e a música tinha parado no mesmo instante, a um aceno de sua mão. O príncipe, como dissemos, se encontrava no salão azul, com um grupo de cortesãos pálidos a seu lado. Assim que ele falou, houve um leve movimento de investida deste grupo em direção ao estranho, que se encontrava bastante próximo. Mas então, com passo deliberado e majestoso, ele se aproximou mais ainda do orador, e devido a um espanto e terror sem nome despertado no coração de todos, pela assombrosa fantasia adotada pelo farsante, nenhum dentre eles ousou estender a mão para capturá-lo. Desse modo, sem que ninguém o impedisse, ele chegou a 1 metro do príncipe, passou por ele sem lhe dar maior atenção e prosseguiu seu caminho ininterruptamente, com o mesmo passo medido e ponderado que adotara desde o princípio. Foi nesse momento, entretanto, que o príncipe Próspero, enlouquecido pela raiva e pelo opróbrio de sua própria e momentânea covardia, correu velozmente pelas 6 câmaras, ainda que ninguém o seguisse, pois um terror mortal se havia apoderado de todos. Ergueu bem alto uma adaga desembainhada e aproximou-se impetuosamente até chegar a menos de 1 metro da figura que se afastava. Momento em que esta, tendo atingido a extremidade do salão de veludo negro, voltou-se subitamente e confrontou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo
e a adaga caiu reluzindo sobre o tapete negro, seguida, no momento seguinte, pelo corpo do príncipe Próspero, fulminado pela morte. Então, e só então, reunindo a coragem selvagem do desespero, uma massa alucinada lançou-se para o compartimento negro. Agarraram o ator, cuja figura alta permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, e arfaram em um terror inexprimível, ao perceberem que a mortalha funérea e a máscara mortuária de que se haviam apoderado com rudeza tão violenta não envolviam nenhuma forma tangível. Foi então reconhecida a presença da morte rubra. Ela tinha chegado como um ladrão à noite, e um por um caíram os dançarinos nos salões cobertos de sangue, em que se haviam alegrado, e cada um deles morreu na mesma postura desesperada em que havia tombado. E quando o último da alegre companhia soltou o derradeiro suspiro, a vida do relógio de ébano também se extinguiu, e as chamas das trípodes foram se apagando uma a uma. A escuridão, a decomposição e a morte rubra assumiram domínio incontestável sobre toda a abadia. Bom, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais estarei postando a atividade no grupo do WhatsApp da turma. Qualquer dúvida, podem estar me perguntando, ok? Um forte abraço e fiquem com Deus.